E se eu te dissesse que o remédio mais poderoso para o seu coração não está na farmácia, mas bem debaixo dos seus pés? Parece simples demais para ser verdade. Hoje, vamos descobrir o que a caminhada realmente faz com o seu coração, com base em dados e orientações de cardiologistas. E eu garanto, você vai passar a ver suas caminhadas diárias de uma forma totalmente nova. Vamos mostrar não só o porquê disso funcionar, mas como transformar cada passo em um investimento real na sua longevidade. Aliás, quantos passos você deu hoje? Deixe nos comentários, vou adorar saber. Vamos começar com um fato incontestável. As doenças cardiovasculares são a causa número 1 de morte no mundo. Muita gente acredita que, para proteger o coração, é necessário um esforço heróico, correr maratonas, puxar ferro na academia até a exaustão ou seguir dietas radicais. Mas os especialistas apontam cada vez mais para um herói subestimado no mundo da saúde: a caminhada. Ela é o exercício mais acessível, natural e, como mostram as pesquisas, um dos mais eficazes para o nosso motor principal. Costumamos ver o ato de caminhar como algo comum, apenas um jeito de se deslocar. Mas, na realidade, é um processo fisiológico potente que dispara uma cascata de mudanças positivas no organismo. E agora, vamos entender cada uma delas detalhadamente. A primeira coisa que você precisa entender é que o seu coração é um músculo. E assim como o seu bíceps, ele precisa de exercício para se manter forte. A caminhada, especialmente em um ritmo mais intenso, é o treino ideal. Ao caminhar, o seu coração acelera para enviar mais sangue oxigenado para as pernas. Com o tempo, esse hábito fortalece o miocárdio, tornando-o muito mais resistente e eficiente. Pense no seu coração como uma bomba. Quando ele está treinado, consegue bombear o mesmo volume de sangue fazendo menos esforço. O resultado disso é uma frequência cardíaca menor quando você está em repouso, e um pulso mais baixo durante o descanso é um dos principais sinais de um sistema cardiovascular saudável e condicionado. No fim das contas, cada passo que você dá é como uma pequena repetição para o músculo mais importante do seu corpo. Vamos falar sobre a pressão arterial. A hipertensão, muitas vezes chamada de assassina silenciosa, sobrecarrega as paredes das artérias e o próprio coração. Mas você sabia que a caminhada regular é uma das formas não medicamentosas mais eficazes de combater esse problema? Funciona assim. Durante a caminhada, seus vasos sanguíneos se dilatam naturalmente para facilitar a circulação. Com a prática constante, eles se tornam mais flexíveis e elásticos, o que reduz a resistência ao fluxo sanguíneo e faz com que a pressão baixe de forma gradual. Estudos comprovam que apenas 30 minutos de caminhada rápida por dia podem reduzir a pressão sistólica entre 4 e 9 milímetros de mercúrio, um resultado comparável ao efeito de alguns medicamentos. Além disso, caminhar estimula a produção de óxido nítrico, uma substância que relaxa as paredes dos vasos, deixando-os muito mais saudáveis e maleáveis. Agora, vamos mergulhar no mundo do colesterol. Com certeza já ouviu falar do bom e do mau colesterol. O mau, conhecido como LDL, tende a acumular-se nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a passagem do sangue. Isso estreita os vasos e pode, eventualmente, causar um infarte ou um AVC. Já o bom colesterol, o HDL, funciona como uma verdadeira equipa de limpeza. Ele percorre as artérias, recolhe o excesso de mau colesterol e transporta-o de volta ao fígado para ser eliminado. E é aqui que entra o exercício. Está provado que a atividade aeróbica regular, como uma caminhada rápida, aumenta os níveis deste colesterol bom. Ao mesmo tempo, ajuda a reduzir o mau colesterol e os triglicéridos, outro tipo de gordura no sangue que é perigosa para o coração. No fundo, quando treina, não está apenas a exercitar os músculos, está, literalmente,
a ajudar o seu corpo a fazer uma limpeza profunda nos vasos sanguíneos, de dentro para fora. Melhorar a circulação é mais um benefício incrível da caminhada, especialmente quando falamos do fluxo venoso. Quando passamos muito tempo sentados ou parados na mesma posição, a gravidade faz com que o sangue se acumule nas pernas, o que pode causar inchaço, cansaço e até varizes. Mas ao caminhar, os músculos da sua panturrilha funcionam como uma bomba potente. A cada passo, eles se contraem e pressionam as veias, impulsionando o sangue de volta para o coração. Esse mecanismo é conhecido como bomba muscular. Ativar essa função regularmente não apenas evita o acúmulo de líquidos nas pernas, mas também facilita o trabalho do seu coração, que não precisa se esforçar tanto para bombear o sangue. Como resultado, você melhora a oxigenação de todos os seus órgãos e tecidos, do cérebro até a ponta dos dedos. Não dá para falar de saúde do coração sem falar de peso. O excesso de peso, principalmente a gordura abdominal, é um fator de risco grave para doenças cardiovasculares. Ele sobrecarrega o coração, eleva a pressão arterial e muitas vezes está ligado ao colesterol alto e ao excesso de açúcar no sangue. Nesse cenário, a caminhada surge como uma excelente aliada para o controle do peso. Pode até ser que ela não queime tantas calorias por minuto quanto uma corrida intensa, mas a sua grande vantagem é ser acessível e ter um baixíssimo risco de lesões. Você consegue caminhar por bastante tempo e com frequência sem agredir as articulações. Uma caminhada rápida de 40 minutos pode queimar de 150 a 300 calorias, dependendo do seu peso e da sua velocidade. Fazendo isso diariamente, você acumula um gasto calórico significativo que, junto com uma alimentação equilibrada, leva a um emagrecimento constante e saudável. E o melhor de tudo, cada quilo que você perde é um peso a menos que o seu coração precisa carregar. Agora, vamos falar sobre o açúcar no sangue. Níveis elevados de glicose e o diabetes tipo 2 agridem severamente os vasos sanguíneos, tornando-os frágeis e vulneráveis à aterosclerose. A caminhada é uma das ferramentas mais poderosas para prevenir e controlar esse problema. Ao caminhar, seus músculos utilizam a glicose do sangue como combustível de forma natural. Além disso, a prática regular melhora a sensibilidade das células à insulina. Isso significa que o corpo precisa produzir menos desse hormônio para manter o açúcar sob controle, o que reduz a sobrecarga no pâncreas. Este é um fator decisivo para evitar o desenvolvimento do diabetes. Uma dica prática: faça caminhadas curtas, de apenas 10 a 15 minutos, logo após as refeições. Esse pequeno hábito ajuda o organismo a processar os carboidratos de maneira muito mais eficiente. A vida moderna é repleta de estresse, e quando ele se torna crônico, o caminho para problemas cardíacos fica livre. Em situações de tensão, nosso corpo libera hormônios como o cortisol e a adrenalina. Eles aceleram os batimentos cardíacos, elevam a pressão arterial e favorecem processos inflamatórios nos vasos sanguíneos. A boa notícia é que caminhar é um antidepressivo natural. Os movimentos rítmicos e o esforço físico moderado ajudam a reduzir os níveis de cortisol no sangue. No lugar dele, o cérebro passa a produzir endorfinas, os famosos hormônios da felicidade, que melhoram o humor e trazem uma sensação imediata de bem-estar e tranquilidade. Uma caminhada ao ar livre, especialmente em contato com a natureza, permite que você mude o foco e se desligue das preocupações. É uma verdadeira meditação em movimento, capaz de quebrar o ciclo vicioso do estresse e proteger a saúde do seu coração. Já falamos sobre a elasticidade dos vasos sanguíneos, mas vale a pena nos aprofundarmos um pouco mais nesse assunto. Um vaso saudável não é apenas um tubo por onde o sangue circula. Suas paredes formam uma estrutura complexa, capaz de se expandir e contrair
para se adaptar às necessidades do organismo a cada momento. Com o tempo e o impacto de fatores nocivos, como o tabagismo ou a pressão alta, os vasos perdem essa flexibilidade. Eles se tornam rígidos e frágeis, lembrando uma mangueira plástica velha e ressecada. Esse processo é o que chamamos de arteriosclerose. A caminhada regular funciona como um verdadeiro treinamento para o seu sistema circulatório. Durante o esforço, os vasos se dilatam. No repouso, eles se contraem. Essa ginástica vascular constante é o que mantém o tônus e preserva a elasticidade. Além disso, como já mencionamos, caminhar estimula a produção de óxido nítrico. Essa substância é essencial para a saúde do endotélio, que é a camada interna dos nossos vasos. Um endotélio saudável é como uma superfície perfeitamente lisa, que impede que gorduras e coágulos fiquem grudados nas paredes. No fim das contas, caminhar é o segredo para manter a juventude das suas artérias. Você já ouviu falar da variabilidade da frequência cardíaca, a famosa VFC? Esse é um indicador fascinante da saúde do seu coração. Para simplificar, a VFC é a capacidade que o coração tem de variar o intervalo de tempo entre um batimento e outro. Ao contrário do que muita gente pensa, um coração saudável não bate de forma perfeitamente constante, como um metrônomo. Na verdade, pequenas variações no ritmo são um ótimo sinal. Elas mostram que o seu sistema nervoso é flexível e consegue se adaptar bem a mudanças, sejam elas físicas ou emocionais. Por outro lado, uma baixa variabilidade acende um sinal de alerta, pois está associada a um maior risco de problemas cardiovasculares. A boa notícia é que estudos comprovam que exercícios aeróbicos regulares, como uma simples caminhada, melhoram significativamente esse índice. Isso significa que, ao caminhar, você está tornando seu coração mais resiliente ao estresse. A caminhada ajuda a equilibrar o sistema nervoso simpático, responsável pela reação de luta ou fuga, com o parasimpático, que cuida do relaxamento e da recuperação. O resultado direto de todo esse equilíbrio é um ritmo cardíaco muito mais saudável. Agora, vamos desmistificar um dos mitos mais populares que existem, o dos 10.000 passos por dia. Você já se perguntou de onde surgiu esse número? Pois saiba que ele não nasceu de uma recomendação médica, mas sim de uma estratégia de marketing criada no Japão, nos anos 60, para vender pedômetros. O número é redondo e soa bem, mas não tem uma base científica rigorosa por trás. Estudos recentes da Escola de Medicina de Harvard revelam que os benefícios reais para a longevidade começam bem antes. Com cerca de 4.400 passos por dia, o risco de mortalidade já diminui consideravelmente. Esse ganho continua crescendo até por volta dos 7.500 passos, ponto onde o efeito se estabiliza. Isso significa que caminhar 10.000 passos é ruim? Claro que não, é excelente. Mas para muita gente, principalmente idosos ou quem está saindo do sedentarismo, essa meta parece impossível e acaba sendo desmotivadora. O conselho dos cardiologistas é simples. O que importa é começar. Caminhar 2 ou 3.000 passos já é muito melhor do que não fazer nada. Não se prenda a um número perfeito. O segredo não é a quantidade mágica, mas sim a regularidade. Um ponto fundamental que todo cardiologista destaca é o ritmo da caminhada. Passear calmamente pelo parque é ótimo para relaxar, mas para fortalecer o coração, o ritmo precisa ser mais intenso. Estamos falando da chamada caminhada rápida ou vigorosa. Na prática, o que isso significa? É aquele ritmo que acelera os batimentos cardíacos e a respiração. Você pode até começar a suar um pouco, mas ainda deve ser capaz de conversar sem perder o fôlego. É o que chamamos de teste da fala. Se você consegue cantar enquanto caminha, o ritmo está muito lento. Se não consegue dizer 2 palavras seguidas, é porque está exagerando.
Para a maioria das pessoas, a velocidade ideal fica entre 5 e 6,5 km por hora. É exatamente essa intensidade que ativa os benefícios reais. Fortalece o músculo cardíaco, ajuda a baixar a pressão e queima gordura. Lembre-se, não é apenas a distância que conta, mas sim a intensidade do seu passo. O próximo pilar fundamental é a constância. O que você acha que é melhor para o seu coração? Uma caminhada exaustiva de 3 horas no domingo ou 30 a 40 minutos de exercício todos os dias? A resposta é definitiva. A prática diária é muito superior. Nosso corpo ama a regularidade e não reage bem a mudanças bruscas. Sair da inércia total para um esforço extremo não é o ideal. A atividade moderada diária mantém os vasos sanguíneos saudáveis, ajuda a controlar os níveis de açúcar e colesterol e equilibra o sistema nervoso. Como qualquer outro músculo, o coração responde melhor a estímulos frequentes, mesmo que não sejam tão longos. A Organização Mundial da Saúde recomenda, no mínimo, 150 minutos de atividade aeróbica moderada por semana. Isso equivale a 30 minutos por dia, 5 vezes na semana. Se preferir, você pode até fracionar esse tempo. 3 caminhadas de 10 minutos ao longo do dia têm praticamente o mesmo efeito para o coração. O segredo é transformar o movimento em um hábito diário, tão natural quanto escovar os dentes. Pouca gente sabe, mas o hábito de caminhar é um grande aliado no combate à inflamação sistêmica. Essa inflamação crônica e silenciosa é uma das maiores inimigas dos nossos vasos sanguíneos. Como ela não causa dor nem febre, age discretamente, danificando as paredes das artérias e facilitando o surgimento de placas de gordura. Diversas doenças modernas, desde problemas cardíacos até alguns tipos de câncer, estão ligadas diretamente a esse processo. A boa notícia é que a atividade física, especialmente a caminhada, funciona como um potente anti-inflamatório natural. Ela ajuda a reduzir os níveis de marcadores inflamatórios no sangue, como a proteína C reativa. Embora a ciência ainda estude os mecanismos exatos, acredita-se que esse benefício venha da redução da gordura corporal, que por si só gera substâncias inflamatórias, e do fortalecimento do sistema imunológico. Por isso, ao sair para caminhar, entenda que você não está apenas se exercitando, mas literalmente apagando incêndios internos no seu corpo. Vamos falar sobre a importância do oxigênio. A capacidade do seu corpo de captar e utilizar o oxigênio durante o esforço físico é conhecida como VO2 máximo, ou consumo máximo de oxigênio. Esse é um dos principais indicadores da sua resistência e da saúde do seu sistema cardiovascular. De forma simples, quanto maior esse valor, melhor. Durante muito tempo, acreditou-se que, para melhorar esse índice, eram necessários apenas treinos de alta intensidade, como a corrida intervalada. No entanto, estudos mostram que a caminhada rápida e regular também pode aumentar significativamente o VO2 máximo, especialmente em pessoas que estavam sedentárias. Com a prática constante, o seu corpo começa a se adaptar. O número de mitocôndrias, as usinas de energia das nossas células, aumenta, e a rede de vasos sanguíneos nos músculos se fortalece. Como resultado, o organismo passa a usar o oxigênio de forma muito mais eficiente. Isso reduz a sobrecarga no coração e nos pulmões, tanto durante os exercícios quanto nos momentos de descanso. Costumamos dizer que o coração funciona como uma bomba, mas, para sermos mais exatos, o grande protagonista é o ventrículo esquerdo. É ele quem impulsiona o sangue rico em oxigênio para a aorta, de onde ele é distribuído para todo o corpo. Atividades aeróbicas regulares, como uma simples caminhada, provocam mudanças muito positivas na estrutura dessa região. O ventrículo não apenas engrossa suas paredes, mas aumenta o seu volume interno. Esse processo é chamado de hipertrofia excêntrica.
também conhecido como coração de atleta. O resultado é que, a cada batimento, o coração consegue bombear uma quantidade maior de sangue, o que chamamos de aumento do volume sistólico. Isso faz com que o órgão trabalhe de forma muito mais eficiente e econômica, sem precisar bater tão rápido para suprir as necessidades do organismo. É uma adaptação extremamente saudável, que torna o seu motor principal mais potente, resistente e preparado para qualquer esforço. Uma das melhores dicas recomendadas por cardiologistas e endocrinologistas é fazer uma caminhada curta logo após as refeições, principalmente depois daquele almoço ou jantar mais pesado, rico em carboidratos. Funciona assim: logo após comer, o nível de açúcar no sangue sobe rapidamente. Se você simplesmente sentar no sofá nesse momento, o seu pâncreas terá que produzir uma carga alta de insulina para processar todo esse açúcar e levá-lo para as células. Mas uma caminhada de apenas 15 ou 20 minutos, em ritmo moderado, muda completamente o cenário. Ao se movimentar, os músculos das pernas passam a absorver a glicose do sangue para usar como combustível imediato. Isso suaviza o pico de açúcar, diminui a necessidade de insulina e evita que o excesso de energia seja armazenado como gordura. Esse hábito simples não ajuda apenas no controle do peso, é também uma prevenção poderosa contra a resistência à insulina e o diabetes, protegendo diretamente a saúde do seu coração e dos seus vasos sanguíneos. Quer potencializar sua caminhada e fortalecer ainda mais o coração? O segredo é buscar as subidas. Caminhar em aclives ou subir escadas é uma forma natural de fazer um treino intervalado. Ao encarar uma subida, seu ritmo cardíaco acelera e o coração trabalha de forma mais intensa. É o estímulo perfeito. Você desafia o corpo por um curto período e permite que ele se recupere na descida ou nos trechos planos. Esses intervalos são muito mais eficazes para a resistência cardiovascular do que uma caminhada monótona em terreno plano. Além disso, as subidas ativam intensamente os glúteos e a parte posterior das coxas, o que aumenta o gasto calórico. Se não houver morros por perto, você pode usar a inclinação da esteira ou incluir alguns lances de escada no seu trajeto. Lembre-se, até uma pequena inclinação transforma um simples passeio em um treino de cardio completo. Não podemos ignorar o impacto do fator psicológico. A conexão entre a mente e o coração é profunda. Problemas como depressão, ansiedade e estresse crônico já são comprovadamente fatores de risco para doenças cardíacas. É por isso que a caminhada é considerada um antidepressivo natural. Ela estimula a liberação de endorfinas e de outros neurotransmissores essenciais, como a serotonina e a dopamina, que regulam nosso humor e motivação. Uma boa caminhada ajuda a limpar a mente e a organizar os pensamentos. Pesquisas de ressonância magnética mostram que caminhar, principalmente em meio à natureza, reduz a atividade nas áreas do cérebro responsáveis por pensamentos negativos e obsessivos. Ao cuidar da sua saúde mental, você está, indiretamente, protegendo o seu coração. Uma pessoa equilibrada e otimista tem chances significativamente menores de desenvolver hipertensão ou sofrer um infarto. Pense no seu bem-estar a longo prazo. Aquelas pequenas mudanças que a caminhada provoca no seu corpo, dia após dia, se acumulam e geram um impacto gigante lá na frente. Diversas pesquisas científicas, realizadas ao longo de décadas, comprovam um fato indiscutível. Quem mantém o hábito de caminhar em um ritmo firme apresenta um risco muito menor de desenvolver doenças cardíacas, sofrer um infarto ou um derrame. Estamos falando de uma redução de 30%, 40% ou até 50% no risco de doenças, quando comparamos com quem leva uma vida sedentária. A caminhada não apenas prolonga a sua vida, ela garante que você viva com mais qualidade e disposição. É o melhor investimento que você pode fazer para continuar independente, cheio de energia
e livre de doenças crônicas por muito mais tempo. Cada passo que você dá hoje é um investimento valioso no seu amanhã. Por fim, aqui vai o conselho mais valioso para quem está começando agora. Não tente bater recordes logo de cara. O maior inimigo de qualquer hábito saudável é o perfeccionismo. Se você passou anos levando uma vida sedentária, não tente caminhar 10 quilômetros já amanhã. Comece aos poucos. Uma caminhada leve de apenas 15 minutos, 3 vezes por semana, já é um excelente começo. O segredo de tudo é a consistência. Com o tempo, aumente primeiro a duração dos passeios e só depois, o ritmo dos passos. Escolha roupas e calçados confortáveis e transforme a caminhada em um momento prazeroso do seu dia. Aproveite para ouvir música, um audiobook, levar o seu cachorro ou caminhar com um amigo por trajetos bonitos. O seu objetivo não é se punir, mas sim incluir o movimento na sua rotina de um jeito que traga prazer. Lembre-se, o caminho para um coração saudável não é um sprint. É uma maratona feita de milhares de passos pequenos, mas constantes. Então, o que aprendemos hoje? Caminhar vai muito além de apenas ir do ponto A ao ponto B. É uma ferramenta poderosíssima, comprovada pela ciência, para a saúde do seu coração. É um treino cardio gratuito que fortalece o músculo cardíaco, melhora a elasticidade dos vasos, reduz a pressão arterial e ainda combate o colesterol ruim, o açúcar no sangue e até o estresse. E o grande segredo, que qualquer cardiologista confirma, não é a intensidade extrema, mas sim a constância. Não é correr uma maratona uma vez por ano, mas sim fazer de 30 a 40 minutos de caminhada rápida quase todos os dias. Esse é o verdadeiro elixir da juventude para o seu coração. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se você aprendeu algo novo e útil, por favor, deixe o seu like. Isso ajuda demais o nosso canal a crescer. E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos sobre como viver com mais saúde e energia. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Qual dessas informações sobre a caminhada mais te surpreendeu? E o que motiva você a sair para caminhar todos os dias? Compartilhe seus pensamentos aqui nos comentários. Vamos juntos criar a comunidade mais saudável e ativa do YouTube.